Nós vamos então continuar a nossa classe de discipulado. Estamos aprendendo sobre discipulado, demos uma pausa em julho para termos a nossa escola bíblica de férias, recebemos alguns professores de fora e foi uma bênção muito grande esse momento de escola bíblica de férias. Aprendemos muitas coisas boas, interessantes, relevantes, foi muito bom. Domingo passado, a Larissa retornou, nossa ministra de novas gerações, com o assunto do discipulado. E ela trabalhou um livro com os irmãos, os pontos principais e as principais orientações do livro que ela escolheu. E hoje nós vamos dar continuidade, estamos usando vários livros, tá bom? Então, já usamos aí uns 4 a 5 livros diferentes, e até o final dessa classe, a gente ainda vai usar outras literaturas. A ideia é a gente abrir o leque o máximo possível para aprendermos sobre o discipulado. Então, estamos estudando discipulado em várias perspectivas. Alguns autores são mais da linha reformada, como esse do Richard Baxter. Alguns autores são mais de uma linha arminiana, alguns autores são mais jovens, outros são mais idosos, alguns autores já até morreram. Então a ideia é a gente ouvir todo mundo que a gente pode sobre esse assunto, para depois a gente tirar as nossas conclusões. Então, esse é o método que a gente decidiu fazer nessa classe. Estou enviando aqui o link para os irmãos que estão em casa conseguirem nos acompanhar. E vamos então continuar com esse assunto muito importante para a igreja, que é o discipulado. Fazendo aqui uma breve revisão, relembrar que o termo discipulado que nós estamos usando nessa classe não está sendo proposto num paradigma ou numa percepção de discipulado, onde discipular alguém é ensinar algumas coisas do básico da fé cristã para depois batizar, e depois de batizado, então a pessoa está discipulada. A gente reconhece que durante muitos anos a gente fez um excelente trabalho enquanto igreja, ensinando o básico da fé e batizando muita gente. Essa perspectiva, ela ajudou muito, porque batizar as pessoas sem saberem o básico, sem tirar todas as dúvidas, também não é o ideal. Certamente não é saudável para a igreja ter membros que não tiveram acesso ao conhecimento básico das Escrituras ou da nossa doutrina. Então, a gente tem a consciência de que é importante ensinar o básico antes de batizar. A gente entende que isso foi muito bom na história da igreja, para todas as igrejas, mas a proposta dessa classe é trazer esse paradigma contemporâneo, essa percepção atual do que é discipulado. Então, com o passar do tempo, a igreja foi tendo que se adaptar, a igreja precisou mudar algumas coisas, ampliar algumas percepções. Então a ideia não é que a gente está aqui substituindo aquele velho modelo de discipulado por um novo modelo de discipulado. Não, não é uma substituição. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Não precisa nem de copo, não. Aqui está na bênção. Maravilha, economiza.
Então, queridos, pode parecer que a gente está dizendo, ó, tudo que foi feito antes estava errado. Não é isso. Não é isso. O que a gente está dizendo é, tudo que foi feito está certíssimo. Então, qual é a proposta dessa nova perspectiva do discipulado? Deixar de fazer o que a gente faz ou fazia, que é ensinar o básico antes de batizar? Claro que não. A gente vai continuar fazendo isso. A proposta é pegar daí e continuar o restante da vida das pessoas. Então não é uma proposta de substituição de paradigma, é uma proposta de continuação do paradigma antigo. A gente continua ensinando o básico para batizar. O que a gente não quer fazer mais é entender que ao ensinar o básico e batizar, está pronto o trabalho do discipulado. Ó, eu que discipulei fulano. Geralmente quando a gente ouve essa expressão, o que é que a pessoa está querendo dizer? Eu que ensinei o básico no início da caminhada. Aí depois, teve que se virar. O que a gente está percebendo é, essa metodologia de ensinar o básico e depois cada um por si, ela está correta, mas a longo prazo ela não se torna eficiente, porque a gente precisa do básico para começar, mas aquele básico depois se torna insuficiente em toda a nossa jornada cristã. Então a gente precisa ter um discipulado contínuo. Essa é a proposta dessa classe. Entendermos que discipulado não tem fim. Todos nós precisamos continuar aprendendo, prestando contas e sendo estimulado, motivado, pegando ferramentas para nos ajudar a sermos melhores crentes e fazermos mais discípulos. Você quer ver uma coisa? Eu cheguei aqui na igreja há 2 anos e visitei todo mundo. Só não visitei ainda aqueles que, por algum motivo, não convidaram, não deram abertura. Enfim, cada um tem uma situação, mas eu tenho ido na casa, tenho conversado, então eu fui ouvindo muitas histórias. Então você vai conversar com uma pessoa, principalmente aqueles que já estavam aqui, né? Porque muita gente já chegou nesses 2 anos depois de mim. Inclusive, no nosso cálculo, já está quase ficando meio a meio. Sabia disso? No nosso cadastro, já está praticamente quase a mesma quantidade de gente que tinha quando eu cheguei e gente que chegou depois de mim. Então, daqui a pouco tempo, a gente já vai ter a mesma quantidade de novos membros após a minha chegada do que aquela quantidade de membros que tinha quando eu cheguei. Então, a turma que chegou depois, não tem como ter essa conversa, porque chegou agora. Mas o pessoal que já estava aqui, quando eu cheguei, à medida que eu ia conhecendo e conversando, as pessoas me diziam no que elas se envolveram na história da igreja. Então eu ia na casa de alguém falava, ai pastor, eu ajudei muito naquela cozinha, porque eu fiz isso, fiz aquilo, sabe? Sabe essa situação? Eu ia conhecer uma pessoa, sentar para conversar, pastor, eu fiz tal coisa aqui na igreja, eu que dirigia o ônibus, os carros, era eu que fazia não sei o que, eu que fazia não sei o que lá, não sei o que. Então eu ouvi de muita gente sobre muita coisa que foi feita. Sabe o que eu quase não ouvi? Essa classe é para mexer com as entranhas mesmo, tá? Sabe o que eu quase não ouvi? Foi o pessoal dizer assim, pastor, você sabe aquela família? Fui eu que ganhei para Jesus, são meus filhos na fé, eu discipulo eles até hoje. Pastor, sabe aqueles jovens, aquele fulaninho, ciclano, beltrano? Então, fui eu que ganhei aqueles meninos e sou o pai na fé deles, a mãe na fé deles. Eu que discipulo eles, eles são meus discípulos. Sabe aquele grupo, aquela família, pastor, que é grandona lá na igreja? Então, eles eram meus vizinhos, fui eu que ganhei eles, eu que ensinei a eles o básico, eu caminho com eles até hoje, a gente se encontra regularmente e a gente vive um discipulado contínuo. Eu quase não ouvi isso. Aliás, puxando bem aqui na memória, eu acho que
Raras foram as vezes que eu ouvi esse tipo de coisa. Percebe, irmãos, como que a nossa fé cristã está precisando de um ajuste? Quando você vai falar o que é que você fez para Deus, a gente só fala do que a gente trabalhou, do que a gente, de coisas. Eu que lavo as panelas, eu que fazia comida, eu que não sei o quê, eu que tocava tal instrumento, eu que limpava as cadeiras, eu que não sei o quê da quadra, só coisas. A gente não fala de pessoas. Sabe, fulano, então, eu que evangelizei, eu que ganhei, eu que discipulei, ensinei não sei o quê e tal. Pastor, eu já tenho um monte de filho na fé, eu tenho netos na fé, eu já estou agora tendo bisnetos na fé, porque os meus netos já estão fazendo discípulo. Eu quase não ouço isso, irmãos. Toda vez que a gente vai falar, pensa aí na sua história. Pensa aí na sua história. Se eu perguntasse a você, o que é que você serve a Deus? Sirvo. Há quanto tempo? 20 anos. O que é que você fez para Deus nesses 20 anos? Sua cabeça só vai pensar em coisas. Raramente vai pensar em pessoas. Porque eu liderei tal ministério. Porque eu fazia tais eventos. Mas Jesus chamou a gente para fazer o quê, irmãos? Fazer discípulos. Jesus chamou a gente para fazer discípulo. E a gente está fazendo um monte de coisa, menos o que Ele mandou fazer. Não estou falando que é errado. Entenda isso, por favor. Estou falando que lavar panela, que fazer almoço, que liderar coisas, eventos. Estou falando que isso é errado. Não. Eu estou perguntando o seguinte: tudo isso que está sendo feito com as coisas, está produzindo discípulos? Quais são as pessoas que estão sendo alcançadas através desse trabalho? Percebe? O exercício que eu estou propondo é a gente pegar o hall de membros da igreja, correr o olho nos nomes e poder destacar ali, esse nome aqui, eu que ganhei, eu discipulo essa pessoa. Esse daqui, eu faço tal e tal e tal coisa para tornar essa pessoa um melhor discípulo de Cristo. Se você passar o olho assim, em todos os nomes do hall de membros, quantas pessoas você consegue tirar do hall e dizer, a estes aqui eu sou o discipulador deles? Me procuram quando precisam de um conselho, me procuram quando precisam tirar uma dúvida da Bíblia, me procuram para aprender sobre uma coisa nova, me procuram para ser referência na caminhada com Deus. Quantos nomes você consegue tirar do hall de membros e pensar isso? Pois não, Samuel? O Samuel falou sobre a importância desse ponto, lembrando de quando o seu pai alugava uma Kombi, é isso? Alugava uma Kombi para buscar pessoas e trazer para a igreja, e ele lembrando que essas pessoas se tornaram crentes, algumas já faleceram, e ele acabou de mandar o link da EBD para a filha de uma dessas pessoas que o pai dele trazia. Então, irmãos, é essa a perspectiva dessa sala. A gente precisa
Em nome de Jesus, a gente precisa olhar em volta e conseguir dizer assim, ó, aquele ali eu estou investindo tempo, conhecimento, estou discipulando. Ou a gente precisa olhar e dizer assim, ó, aquela pessoa ali está me discipulando, aquela pessoa tem me ensinado a ser um melhor discípulo de Cristo. A gente precisa olhar em volta e ver quem são nossos discípulos e quem são os nossos discipuladores. Se a gente não tiver uma lista para fazer, quem são seus discipuladores? A quem você busca na hora da dúvida, na hora do desespero, na hora de precisar aprender uma coisa nova, e a quem você está fazendo isso? Todos nós precisamos. Então a proposta dessa classe é: só seremos cristãos de acordo com a vontade de Jesus quando a gente viver nessa dinâmica. Porque foi isso que ele mandou fazer. Vai e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ensinado. Numa das nossas aulas aí passadas, se você perdeu alguma, está tudo lá no nosso canal do YouTube, é só entrar lá e colocar discipulado, pesquisando, discipulado Pibitaim, ou entrar na playlist, ou ir na aba de ao vivo, está tudo lá disponível. Teve uma das aulas que eu abri aqui o texto da grande comissão, a missão é de Jesus, e ele nos comissionou, deu a nós o privilégio de fazer a missão junto com ele. Por isso que a gente chama Mateus 28, 19 e 20 de a grande comissão. É como se Jesus dissesse, olha, sabe tudo que eu fiz com vocês? Agora vão e façam com os outros. Ok? Então, essa é a grande comissão. A gente precisa focar nisso. Fazer discípulos, batizar e ensinar. São esses os 3 verbos que tem ali naquele texto. Fazer discípulo, batizar e ensinar. Então, a ideia é ensinar depois que batizar. Você já reparou? Deixa eu abrir aqui, para você ver mesmo. Porque às vezes o que a gente vê, vendo e ouvindo, pode aprender um pouco mais. Então, olha só. Presta atenção nesses verbos, ó. Portanto, vão. Isso pressupõe movimento. Não dá para fazer discípulo parado. Tem que ir. Tem que sair do lugar. Tem que buscar, criar oportunidade. Vai. Façam. Aí a gente faz culto, faz congresso, faz evento, faz comida, faz viagem, faz um monte de coisa. Mas o que é para fazer? Discípulo. Nós tornamos a fé cristã em uma produtora de eventos. Qualquer líder de igreja pode arrumar trabalho numa produtora de eventos, vai chegar lá dando aula. Porque o povo que sabe organizar um evento é o povo de igreja. A gente organiza eventos como ninguém. Como que a gente bota aqui, irmãos, 400, 500, 600 pessoas nessa quadra, comendo tudo quanto é tipo de comida, brincando de tudo quanto é negócio, e bota pula-pula, e bota touro mecânico, e não sei o que, centenas de pessoas. Aí tem gente que machuca, tem gente que chora, tem gente que briga, a gente organiza tudo, dá comida para todo mundo, e depois dinheiro e calcula, quer dizer... Vai tentar fazer isso lá fora. Tem gente que ganha bem para fazer o que a gente faz aqui de forma voluntária. A gente dá café aqui todo domingo de manhã para 100, 200 pessoas. A gente dá lanche toda quarta-feira depois do culto para 60, 70, 80 pessoas. Né, Eliette? Eliette pode ser contratada por qualquer empresa que trabalha com eventos na área da alimentação. Coffee breaks e não sei o quê. Ela sabe quanta quantidade para quantidade de pessoas. Já sabe tudo. Dá aula disso. Eu estou dizendo que isso é errado? Claro que não. Eu estou dizendo que não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Jesus não quer produtores de evento, irmão. Ele quer fazedor de discípulo. A pergunta então é... Como eu usei a Eliette de exemplo, e a questão da comida. A pergunta é, com o trabalho da Eliette, que é fazer a comida para a gente confraternizar,
essa comida está cooperando para a gente fazer discípulo? Se a resposta é sim, devemos continuar. Se a resposta é não sei, devemos refletir. Se a resposta é não, devemos parar. Para que fazer a coitada acordar bem mais cedo que todo mundo para vir aqui e preparar tudo? Para quando a gente chegar já está tudo pronto. Se isso não está produzindo discípulos, para que gastar esse dinheiro com essa comida toda semana e cansar a Eliette? Para quê? Então a gente precisa ter, o que a gente já trabalhou em aulas passadas, é a intencionalidade, que é essa capacidade de ter uma intenção em tudo que a gente faz. Então, é o Jailson ter a intenção de fazer discípulo enquanto ele está lá trabalhando na guarda. É o Fabrini ter a intenção de fazer discípulo enquanto conserta o dente lá do paciente. Fazer discípulo lá no museu, na Pinacoteca. Percebe, irmãos? Essa é a nossa intenção, é o que a gente chama o fator da intencionalidade. Eu vou me relacionar com alguém com qual intenção? Fazer discípulo. Essa deve ser a nossa única e maior intenção. As outras coisas, elas são secundárias. Elas ajudam a gente a fazer discípulo. Mas o nosso foco principal é fazer discípulos. O nosso foco principal não é... Deixa eu ajudar os meninos ali. Vou ficar aqui. Não é fazer eventos. O nosso foco principal é fazer discípulos. Aí a gente entrou nesse círculo vicioso de fazer evento, e evento é vento. Evento. Olha, está chegando o final de semana. Igreja lotada, cantor bom, pregador top. Passou. Segunda-feira é nós, nossos problemas, nossas dívidas e a mesma missão de fazer discípulo. O evento passa, o evento é evento. Nenhum de nós vive de churrasco todo dia. De vez em quando a gente come um churrasco, mas o que sustenta a gente é o arroz com feijão, é o pão com manteiga, irmãos. O que eu estou dizendo é errado fazer o churrasco? Claro que não. Churrasco é uma bênção, mas eu não posso me iludir de que o meu corpo, a minha saúde, vai depender só das vezes que eu como churrasco. Ai de mim se eu não comer o pão com manteiga e o arroz com feijão do dia a dia. Se eu me alimentar só no churrasco, eu vou ficar doente, vou morrer. Porque de churrasco em churrasco, não vai dar tempo de esperar. E infelizmente a gente transformou a nossa vida nesses eventos. Então o que a gente acha que é um crente saudável? Um crente que frequenta o churrasco. Mas e o arroz com feijão? E aí a gente transformou a nossa vida cristã numa vida dominical. Porque eu frequento todo domingo, porque eu participo de algumas atividades. São só ocupações, irmãos. E Jesus não chamou a gente para estar ocupado, não. Ele chamou a gente para fazer discípulo. Aliás, as nossas ocupações, muitas vezes atrapalham de fazer discípulo. Estou tão ocupado que não consegui fazer o que eu devia ter feito. Foi pregado agora, esse final de semana, aliás, essa semana, teve o Summit, que é um encontro mundial de liderança, na igreja Willow Creek, em Chicago. Um dos preletores lá disse que, ultimamente, uma das atividades mais produtivas do diabo é manter a igreja muito ocupada, porque assim ela se esquece de sua tarefa principal. Vou dar um exemplo. Nós vamos fazer um acampamento, um retiro,
Aí começa, vamos fazer um retiro. Vamos fazer? Vamos. Por quê? Aí a gente já não sabe responder. Por que fazer um retiro? Porque sempre teve? É a nossa resposta. Porque tem que ter? É a nossa resposta. Porque é legal? Porque é uma bênção ir lá por meio da natureza, lá. Então já começa aí, a gente não consegue dizer o motivo dos nossos eventos. É só porque tem que fazer. Porque fizeram comigo uma vez, então eu quero fazer com os outros. E aí a gente, ok, vamos fazer o retiro? Vamos. Mas já não começa sem um porquê. Qual é o objetivo ao voltar do retiro? A gente já não tem. O objetivo, o retiro é o objetivo. Quando, na verdade, o retiro deveria ser o meio pelo qual a gente atinge o objetivo. E o objetivo é fazer discípulo. Estava no retiro lá dos adolescentes. Aí eu pedi para ter uma palavra com eles. Eu pedi cadeira de fogo, que eles chamam. Eles fazem as perguntas num papel de forma anônima, porque se botar eles para perguntar assim, eles ficam com vergonha. Então escreve a pergunta no papel, joga numa caixa, a gente mistura a caixa e vai tirando pergunta por pergunta e vai respondendo. Sai cada pergunta boa. E ali já mostra para a gente o que é que eles estão pensando, quais são reais dúvidas deles. Nessa que eu fui respondendo, uma das perguntas é: qual é a idade mínima para batizar? Olha que pergunta interessante. E aí eu falei, não tem, a Bíblia não diz idade mínima. Tem que confessar com a boca e crer no coração. Se no teu coração crer com a tua boca confessar, tibum, joga dentro d'água, estou nem aí. Vai aprender o básico, vai vir aqui, vai responder o básico, a igreja vai votar, se a igreja me autorizar, eu batizo mesmo. Estou preocupado com a idade, estou preocupado com a profissão de fé da pessoa. E aí eu, aproveitando da pergunta, levanta aí quem não é batizado. Levantou 4. Por que vocês não são batizados? Você crê em Jesus? Creio. Você é perfeito? Não. Você é pecador? Sou. Você acredita que Jesus morreu para perdoar seu pecado? Acredito. Jesus é seu Senhor? É. Por que não batizou ainda? Então eu vou voltar para a igreja. Vocês podem procurar o Cauã. E no próximo batismo eu quero vocês dentro d'água, hein? Tá bom. Pronto. Mais 4 pessoas para batizar. Agora, se a gente fica ali, vamos jogar bola, vamos para a piscina, agora vamos comer. Agora não, aí tem que ter um louvor e a palavra, porque afinal de contas nós somos crentes, né? Aí cantam as músicas, dá uma palavra ali, aí a gente volta. A pergunta é: quantos discípulos? Não, o retiro foi uma bênção. Foi uma bênção. Dos não convertidos que foram, quantos voltaram convertidos? Dos não batizados que foram, quantos voltaram com desejo de batizar? Porque é fazer discípulo batizando. E depois é ensinando. Percebe como a gente inverteu? A gente quer ensinar para depois batizar. Só que ensinar tudo vai demorar uma vida inteira. Então, como ninguém está disposto a esperar uma vida inteira para batizar, aí o que a gente fez? Então a gente ensina só o básico e joga dentro d'água. E depois está pronto. É membro da igreja, agora se vira. Tem 2 animais na natureza. Aliás, a natureza tem vários animais. Mas eu quero usar aqui 2 de viés diferente. Deixa eu tirar aqui a propaganda que o... Desculpa, Regis. O Regis me enviou uma Bíblia que não tem propaganda. E a gente agarra com as coisas, né? A gente é tradicionalista e a gente tem dificuldade de mudar. E eu fico abrindo a Bíblia errada. Só porque eu estou acostumado a abrir ela. Desculpa, Regis, eu vou melhorar. Gente, nós temos mamíferos na natureza. Temos mamíferos e temos répteis. Presta atenção nisso. Vou botar aqui, mamífero com filhotes. Está indo ali? Mais ou menos, né? Um dia nós vamos ter um telão top que vai dar para ver tudo. Olha só isso. Botei mamíferos com filhotes. A mãe agarrada no macaquinho dela ali,
Ó, os porcos agarrados na mamãe porca. A mamãe canguru com o bichinho dentro da bolsa. E a mamãe cadelinha e os meninos tudo agarrado nela. Certo? Esse é o jeito do mamífero criar filho. Enquanto não atingir uma idade, uma maturidade, uma autonomia, eu não libero. Eu boto o filho no mundo e cuido dele até ele conseguir ir sozinho. Aí agora eu vou botar aqui, ó. Répteis com filhotes. Cadê a mamãe dessas tartaruguinhas? Cadê a mamãe delas? Ó. Cadê a mamãe desses camaleão? Ó. Aqui, ó. Só tem os filhotinhos das tartarugas. Cadê a mamãe delas? Você sabe como é que a tartaruga faz filho, né? Vai lá na areia, solta os ovos, volta para a água, e os filhotinhos que se virem para sair do ovo, para andar, coitado. Lá em Guarapari, perto lá de onde a gente morou muitos anos, eles fizeram uma rodovia, né, chamada Rodossol, a ES 060, que vai na beira da praia, corta o estado inteiro. Lá perto de onde a gente morava, tinha uma desova grande de tartarugas. E aquele projeto Tamar, né, que cuida das tartarugas, tem uma base lá para ajudar nisso. Então, às vezes, o que a tartaruga fazia? A maré estava muito alta, ao invés de botar o ovo na areia, ela botava o ovo lá na estrada. Aí qual que era a questão? Os carros passavam e matavam os filhotinhos das tartarugas tudo. Ou às vezes ela botava o ovo do outro lado, porque às vezes ela enche e ela vai para a lagoa. Aí ela bota o ovo lá na lagoa do outro lado. As tartaruguinhas saíam do ovo e instintivamente, vai saber como é que eles sabiam, eles iam na direção do mar, mas para chegar no mar tem que atravessar a rodovia. Quantas não foram as vezes que a gente viu as tartaruguinhas atravessando a pista e um ônibus passou e matou um monte? A pergunta é: nós estamos fazendo filhos espirituais do jeito dos mamíferos ou do jeito dos répteis? Os discípulos que a gente faz, a gente abraça e bota eles para mamar na gente, enquanto não tiver condição de fazer mais filho, não sai daqui. A gente protege, se vier alguém, você já viu um mamífero cuidando de um filhote? Tenta ir lá e botar a mão num filhote para você ver o que acontece com você. Agora, você acha que a mãe tartaruga vai brigar com o cara do ônibus que atropelou as tartaruguinhas? Ela já está em alto mar, ela botou o ovo e meteu o pé, já era, se vira, cada um por si. Qual é o nosso problema, irmãos? Nós estamos fazendo discípulos como répteis. A gente gera filhos espirituais e os abandona, como se cada um por si, Deus por todos. Foi esse o jeito de Jesus? Jesus fez 12 discípulos. O que é que ele fez com eles? Ó, esse aqui é o templo, agora vocês ficam aí, se viram, eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer meus móveis lá em Nazaré. Esse é o método de Jesus? Você acha que Jesus cuidou dos discípulos mais parecido com um mamífero ou com um réptil? Ele andou 3 anos e meio com os caras. Todos os dias. Comendo, dormindo, acordando, indo para Galiléia, vindo para Jerusalém, e tomando pedrada, e sendo perseguido, e daí, 3 anos e meio, todos os dias. E ainda mandou o Consolador, porque eu vou ali, mas se vocês ficarem sozinhos, dá ruim. Os ônibus da vida vêm e atropelam vocês. Então vou mandar o Espírito para ajudar. Por que a gente não imita Jesus, irmãos? A nossa fé não é cristã? Então vamos lá. Esse livrinho, Manual Pastoral de Discipulado. Ai, pastor, mas nós não somos pastores. Por que o senhor vai falar dessas coisas para nós?
Porque você pode não ser pastor de ofício, de cargo. Você pode não ser pastor de vocação, até mesmo de dom. Você pode não ter o dom pastoral, mas na tarefa de fazer discípulos, você precisa estar incluído. E nessa perspectiva de que fazer discípulos é ensinar o básico até batizar e continuar ensinando o resto da vida, a gente precisa cuidar de gente, que é o trabalho pastoral. Então a ideia é, todo crente pode não ter o dom pastoral, pode não ter o ofício pastoral, pode não ter o cargo pastoral, mas precisa estar cuidando de alguém. E a pergunta é, de quem nós estamos cuidando? Estamos cuidando como répteis ou estamos cuidando como mamíferos? Eu não sei se você sabe, mas o ser humano é mamífero. Sabe o que é que a gente faz, irmãos? Espiritualmente, o que a gente faz é como se uma... Imagina, Nayara, você, que está com essa coisa linda aí de quê? 2, 3 meses? 3 meses. Imagina, Nayara, você entrou barriguda lá no hospital, tiraram Ana Clara. Ó, que coisa linda. Ai, filha linda, Deus abençoe. Você entrou no carro com o Fabrício e voltou e consertando o dente lá dos outros, e a Ana Clara que se virasse. Sabe o que a gente sente? Sabe o que... Agora eu vou pegar um pouquinho pesado. Sabe o que a gente sente ao ver uma reportagem sobre um bebê abandonado? Foi achado um bebê recém-nascido na beira do Tietê. Sabe o que essa comoção e ao mesmo tempo essa ira que a gente sente? Não acredito que tem uma mulher capaz de fazer isso. Como que um ser humano deixa um menino recém-nascido na beira do Tietê? Sabe essa ira que a gente fica quando vê essa cena? É essa ira que Deus tem ao ver como a gente trata os filhos espirituais da gente. Nós estamos fazendo filhos e abandonando. A gente ensina o básico, joga dentro d'água, vai com Deus. Espiritualmente, a igreja brasileira está sendo uma mãe que abandona os seus filhos recém-nascidos. Estou mentindo? Estou errado? Se eu estou mentindo e estou errado, se todos vocês, e até o pessoal que está aí na internet, bastante gente aí online, me responder com aquelas perguntas que eu fiz inicialmente, que vocês têm uma lista de pessoas que vocês estão discipulando, e vocês têm pelo menos uma pessoa que está discipulando vocês, na vida de vocês, dia a dia, igual Jesus fazia. Se fizeram com vocês igual os mamíferos, e vocês estão fazendo com os outros igual o mamífero, ou se você foi batizada e foi, se vira aí agora, e você também vê um monte de gente sendo batizada, e vê o povo se virando. Então a gente precisa primeiro fazer esse diagnóstico. Como nós estamos sendo e como igreja? Porque se vocês falarem para mim, não pastor, isso aí é muito certo, isso aí é muito bom, mas não serve para nós não. A Pibitaim é mamífera. A Pibitaim bota os meninos no mundo e cuida dos meninos, ensina o resto da vida. Nós temos um programa de ensino, nós temos uma cultura de ensino que dura a vida inteira da pessoa. No dia a dia. Se vocês me disserem isso, eu desligo aqui agora e vamos embora almoçar. E acabou a classe. Agora, se vocês me disserem, pastor, realmente, se me perguntar sobre como eu servi a Deus em todos esses anos, eu vou falar de coisas que eu fiz e não de pessoas que eu cuidei. Esse é o ponto. Quando perguntam para nós,
O que é que você fez para servir a Deus nesses últimos anos? E você falar que fez coisas ao invés de cuidar de pessoas, você foi um réptil e não um mamífero. Então, Richard Baxter, ele fala aqui algumas coisas muito interessantes. Deixa eu mostrar para vocês o índice do livro. Todos os pontos que ele trabalha. Ó. O Packer apresenta o livro dele, é um outro gigante também. E aí vem a primeira parte, ó. Atendendo por nós mesmos. É que foi traduzido aqui de forma bem literal. Mas a ideia aqui é atendendo igual eu faço atendimentos no gabinete. Sabe, esse atendimento no sentido de cuidado espiritual, aconselhamento e ensino, é nesse sentido que é esse atendendo. Então, a pergunta para nós é, do mesmo jeito que o pastor atende algumas pessoas no gabinete, eu também atendo algumas pessoas que me procuram para pedir ajuda? E aí ele mostra a natureza do cuidado, ou seja, a essência do que é cuidar de alguém e os motivos do cuidado. Por que é que a gente cuida das pessoas? E aí nós temos motivos bíblicos, temos motivos existenciais e principalmente motivos espirituais. Como que alguém vai se alimentar, crescer, amadurecer e aprender as coisas se não tiver o cuidado e o ensino? Não tem como, irmãos. Como que vão aprender se ninguém ensinar? Porque o jeito que nós estamos desenvolvendo a nossa vida cristã acaba ensinando, mas é ineficiente. Porque quais são os momentos em que a gente cuida das pessoas? Quais são os momentos em que a gente discipula, atende, para usar o termo da tradução aqui? Quais são os momentos que a igreja atende as pessoas? Quarta-feira, de 7h30 até as 9h, e depois mais uns minutos aqui de lanche. E aí tem o domingo de manhã, café da manhã, e depois um momento de ensino. E depois, domingo à noite, um momento de pregação. Aí aqueles que vêm, participa de uma coisa na juventude, então de vez em quando um sábado, aí um é de vez em quando uma sexta, aí o outro é todo sábado ou a cada 15 dias, e aí a gente vai promovendo momentos de atendimento na vida das pessoas. Deixa eu fazer uma conta aqui com vocês, só para a gente mensurar, né? O que a gente mensura fica mais fácil de gerenciar. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó, calculadora. Vamos fazer uma conta? Vamos? Então me ajudem aí. Eu vou pegar o modelo de discipulado de Jesus. Ele não disse isso, portanto, nem sei se é uma regra. Mas ele fez desse jeito, então eu vou pegar como referência, que é o quê? 3 anos e meio, 3,5 vezes 365 dias. 1.277 dias e meio, porque ele morreu 3 horas da tarde. 1.277 dias e meio, Jesus investiu na vida dos seus discípulos. Cuidado e ensino, atendimento, o tempo inteiro. Só que cada dia tem 24 horas, certo? Então se eu pegar isso e multiplicar por 24, 30.000 horas Jesus investiu na vida dos seus discípulos. Em vida, fora através do Espírito. Mas vamos considerar só o tete a tete. Então alguém lembre desse número aí, por favor. Alguém guarde. 30.660 horas Jesus investiu na vida dos seus discípulos, ok? Então, não estou dizendo que é um padrão, nem estou dizendo que é uma regra. Estou dizendo que para Jesus, que é o melhor discipulador do universo,
precisou de 30 mil horas para formar uns meninos e falar: agora larga da minha teta e vai para lá. Estão entendendo? Estão junto comigo ou não, gente? Então, Jesus, que não tinha pecado, que é o mestre dos mestres, o melhor discipulador que já passou por esse planeta, precisou de 30 mil horas para formar um discípulo. A pergunta é: se Jesus precisou de 30 mil, eu vou precisar de quantas horas? Se eu não sou perfeito igual ele, eu peco diferentemente dele, eu não sei as escrituras igual ele sabia. Se ele precisou de 30 mil, eu preciso de quanto? Você acha que eu vou conseguir formar um discípulo com menos de 30 mil horas, se Jesus precisou de 30 mil? Agora vamos fazer uma outra conta. Nós temos 1h30 na quarta-feira. Vamos botar 2 horas, né? Porque tem o lanche, lá. 2 horas na quarta-feira, mais. Vamos botar 2 horas no domingo de manhã e mais 2 horas domingo à noite? Vamos ser generosos, né? Porque se for mesmo um momento de atendimento, conversar, dar atenção, cuidar, ensinar, se a gente for ao pé da letra mesmo, esse número ainda fica bem mais reduzido. Mas vamos ser generosos e vamos considerar então 2 horas de manhã mais 2 horas da noite. Ah, mas aí tem os ministérios, tem gente que vem aqui toda semana, mais umas 2 horas, para uma atividade ou outra, Ok, vamos considerar em média então, que além dessas 6 horas, a gente passa por semana, mais umas 2 a 4 horas aqui na igreja. Aí eu estou falando dos que, né? Agora você imagina quem só está só no domingo à noite. Então vamos ser generosos, vamos olhar para os discipulador top da PIB Itaim, passa aqui 10 horas por semana, os top, vamos pegar eles. 10 horas por semana, um ano tem 52 semanas, 520 horas por ano, 520 horas por ano. Quantos anos eu preciso para ter 30 mil horas? Quantos anos? É fácil. 30 mil era 660? 660, que são as horas que Jesus precisou, né? Dividido por 520, que é as horas que o discipulador top da PIB Itaim está atendendo pessoas. Resultado, 58,9 anos é necessário para formar um discípulo. Só para chegar ao ponto de dizer: larga da teta e agora vai. Eu estou todo arrepiado e você não está vendo. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso e nunca tinha feito essa conta. Olha por que a gente passa 50 anos aqui dentro e não sabe Bíblia. O que Jesus fez em 3 anos e meio, a gente demora 60 anos para fazer. E eu peguei o discipulador top, que está aqui 10 horas por semana. E se eu pegar só 2 horas de domingo à noite, precisa de 300 anos para fazer um discípulo. Por isso que a maioria de nós morre e não sabe nada. Morre e não produz nada. Porque a gente não vive 300 anos. De domingo em domingo vai demorar 300 anos. Só para tirar da teta e mandar ir embora sozinho. Agora eu te pergunto, esse método é eficiente, irmãos? A gente precisar de 60 anos para formar alguém e dizer: agora pode ir sozinho? Fala para mim se é eficiente um método que precisa de 60 anos. E se a pessoa converteu com 50? Vai dar tempo? E se a gente pegar a idade média de batismo? Você sabe qual é a idade média do batismo nosso? Se pegar todas as pessoas que batizaram,
somar a idade delas todas e dividir pela quantidade delas, vai dar uma média de idade. A média de idade de batismo é 16, 17 anos. A média. Porque a gente quase não batiza com menos de 10. E frequentemente batiza com mais de 20. Então dá ali entre 15 e 20 anos a média. Se nós estamos batizando pessoas, na média, com 15 anos, se a gente demora 60, o discípulo só vai estar pronto no nosso método com 75 anos. Vocês acham viável essa metodologia? Sério, de coração, vocês acham viável? Aí está a resposta, irmãos. Por que a gente frequenta isso aqui a vida inteira e não aprendeu ainda? Está aí a resposta. Não passou 60 anos ainda. Porque se Jesus, que é o top, o melhor de todos, precisou de 30 mil horas, para a gente acumular 30 mil horas nessa metodologia de fazer eventos semanais, a gente vai gastar 100 anos. É por isso que toda vez que eu prego, alguém lá na porta vem e diz: pastor, estou na igreja a vida inteira, nunca tinha ouvido isso. Pastor, estou na igreja há 40 anos, não sabia disso. Pastor, não sabia que era assim. Meu Deus, e eu estou aqui há 50 anos. Claro, não deu tempo de formar tudo. O método nosso demora 60 anos, se for um discipulador top igual Jesus. Porque se for um pouco pior do que Jesus, aí vai precisar de mais tempo. Vamos ser sinceros, irmãos. Vou até fechar aqui, que agora já até perdeu a graça. Eu não vim preparado para fazer essa conta, não. Foi agora, não foi carne nem sangue que me revelou. Nunca tinha feito essa conta. E acho que eu vou rodar o Brasil para fazer essa conta por aí afora. Entendeu por que Deus faz a gente rodar os lugares? Porque Ele dá uns negócios para a gente que a gente precisa dar para a igreja. E como a igreja dele está em tudo quanto é lugar, Ele pega essas pessoas que vai dando algumas coisas e vai botando para rodar, para poder ver se a igreja desperta para algumas realidades. Então, meus queridos, eu já fiz uma conta uma vez com uma menina que entrou no gabinete brava. Eu quero entregar meu cargo. Tudo bem, vai entregar. Mas por que você quer entregar? Eu quero entregar porque eu estou virando uma beata, minha vida agora é só a igreja. É só a igreja? Então me fala tudo que você faz na igreja. Aí ela falou: terça-feira, quinta-feira, quase sempre sábado, depois domingo de manhã e domingo à noite. 10 horas por semana. Aí eu perguntei para ela: quantas horas tem sua semana? 24 vezes 7, né? 168 horas. Quer dizer, a Bíblia diz que de tudo que temos e tudo que somos, 10% não é nosso, é de Deus. A gente tem que devolver para Ele. De tudo, não é só de dinheiro. Então, se eu tenho 168 horas na semana, 16 horas não são minhas, é de Deus, eu tenho que devolver para Ele. Aí a menina estava ficando 10 horas na igreja e estava achando muito, mas ela não estava dando nem o dízimo do tempo. É por isso que não é viável uma vida cristã que se desenvolve só aqui dentro, irmãos. Porque aqui dentro a gente fica menos de 10% do nosso tempo. A grande maioria de nós fica aqui cerca de 3% do tempo. Porque só vem domingo. Você acha mesmo que você vai conseguir ter uma vida cristã plena dedicando 3%? Por isso que não é viável uma vida cristã fechada no lugar do evento. Aqui é o lugar do evento somente. Aqui é aquele momento que Jesus ia ao templo. Mas o ministério de Jesus não foi desenvolvido dentro do templo. Foi desenvolvido na sua vida, cotidianamente. Por isso que só faz sentido uma vida cristã do dia a dia, de todo dia. E como você vai conseguir desenvolver a vida cristã todo dia? Sendo discipulado por alguém e discipulando alguém, ensinando. Você sabe que o melhor jeito de aprender é ensinar, né? É o que eu faço. Eu quero aprender sobre física quântica. O que é que eu faço? Vou preparar uma aula de física quântica. Então eu começo, jogo lá no Google, física quântica.
livro de física quântica e palestra de física quântica. Aí eu vou pegando material, depois eu organizo aquilo e preparo uma aula. Se alguém me pedir uma aula de física quântica, é essa aula que eu vou dar. Então, quando eu dou aquela aula, eu acabei de aprender física quântica. Esse é o macete que Jesus ensinou. Aí a psicologia vem agora e diz: olha, o cérebro humano retém cerca de 10% daquilo que ouve, 20% daquilo que vê e ouve, e não sei quantos por cento daquilo que vê, ouve e escreve. E qual é o nível de retenção máxima? 90% de aprendizado só acontece quando a pessoa ensina o que ela aprendeu. Jesus já deu a receita para nós: faça um discípulo, joga dentro d'água e ensina o resto da vida. Por que que a igreja não sabe Bíblia? Porque ela não ensina a Bíblia. Ela terceirizou isso para os pastores, para os professores de EBD. Mas Jesus nunca mandou a gente criar EBD. Jesus mandou a gente ensinar todo mundo que foi batizado. A pergunta é: quem nós estamos ensinando? Não, mas isso não é minha tarefa, isso é tarefa do pastor. A gente terceirizou o discipulado, por isso que ele está ineficiente. O que era para todo mundo fazer, está só 1, 2, meia dúzia fazendo. E está demorando 60 anos e não está funcionando, irmãos. Vamos orar, né? Deus abençoe todo mundo que está aí, ó. Dona Jô, beijo. Isabel, Luiz Gustavo, Camila, Antônio, Wanda, Deus abençoe todo mundo aí. Essa conta foi maravilhosa, valeu tudo. Essa conta, Jesus precisou de 30.000 horas para fazer um discípulo. Aliás, para fazer 12. E um ainda suicidou. Dos 12 só rendeu 11. E dos 11, só 2 foram eficientes depois. Pedro e João, está comprovado em Atos. Cadê os outros? Quase não aparece mais. Aí depois vem o Paulo, que nem era dos 12, e pega de Pedro e João e leva o negócio para até chegar aqui na gente. Então olha só, Jesus é o top. Ele precisou de 30.000 horas. Ele fez 12, que na verdade só rendeu 11, e que na verdade só foram eficientes 2. Se Jesus precisou de 30.000 horas e só conseguiu fazer plenamente 2 discípulos, aí a gente vê por que a igreja cresce e a sociedade não muda. Por que a igreja cresce e a violência aumenta? A igreja cresce e a droga aumenta. A igreja cresce e a corrupção aumenta. Por quê? Porque a gente demora 60 anos para fazer mal feito. Porque se Jesus, em 30.000 horas, só conseguiu fazer 2 decentes, nós precisamos, irmãos, urgentemente, de uma nova maneira de fazer discípulos. Essa nossa maneira já está comprovado cientificamente, matematicamente, não está sendo eficiente nem produtivo. Não está sendo. Então nós vamos orar e pedir a Deus que nos dê uma nova maneira, uma nova ferramenta, uma nova metodologia, um novo jeito de ser e fazer discípulos, porque esse nosso jeito, a gente não tem 60 anos para esperar. Tem que ser mais rápido, tem que ser mais eficiente, tem que ser no mínimo 3 anos e meio. Talvez a gente vai precisar de 5, de 10, mas 60 não dá para esperar. 60 anos é muito tempo. 60 anos é a idade dessa igreja. Aí você analisa, nesses 60 anos, todos os que passaram por aqui frequentando eventos, quantos estão fazendo discípulos hoje? Aí você conta no dedo, fulano, ciclano, coloca na proporção da quantidade de gente que passou aqui e você vai ver o resultado dessa conta. Passou milhares. E a gente conta no dedo quem de fato ficou como Pedro e João.
Porque se de 12 Jesus só conseguiu fazer 2 plenos, de milhares nós conseguimos uma meia dúzia. Pois não. A Maria Helena, deixa eu só, para o pessoal que está em casa e não está te ouvindo, a Maria Helena está dizendo que ela tem certeza, e eu também tenho, que todo mundo quer fazer discípulo. Aí ela está dizendo, eu evangelizo, eu falo de Jesus, eu levo, faço café na minha casa, eu vou na casa da pessoa, eu faz tudo que está ao alcance dela, mas ela olha para o lado e não vê esses discípulos sendo feitos. Então, Maria Helena, a sua palavra é maravilhosa, e ela vem exatamente embasar o que eu acabei de falar. Nós precisamos de ferramentas que sejam mais eficientes. E aí, Maria Helena, eu quero, não estou falando em nome da PIB Itaim, em nome da igreja brasileira, porque isso não é uma dificuldade nossa, isso é uma dificuldade da igreja toda. Eu quero então, em nome da igreja, porque como ministro dela, em alguma parte eu a represento, mas eu quero então, em nome da igreja, pedir perdão à senhora por não ter dado à senhora ferramentas que fossem mais produtivas, para a senhora olhar em volta e ficar alegre e dizer, aí pastor, essa aula não serve para mim não, porque aqui ó, esses meninos aqui é tudo meus discípulos. Então, minha irmã, eu estou pedindo perdão por quê? Porque foi a igreja que falhou com a senhora. E eu estou me colocando como igreja. Nós, como igreja, nós estamos falhando. Por quê? Porque a gente está há décadas usando baqueta. Presta atenção nessa figura aqui, ó. Isso aqui é uma baqueta de bateria, né? Então ela tem esse lado aqui com esse negócio mais macio, que é para poder bater no prato e não dar o barulho da madeira e só fazer a ressonância. Aí se bater aqui, faz tim, 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 tim. Isso é uma baqueta de bateria. Sabe o que a igreja fez com a senhora, Maria Helena? Quanto tempo a senhora é crente? Converteu com 14, 15 anos. Então a senhora tem uns 30 anos de crente. A senhora tem o quê? Uns 45, 48? Por aí, né? Presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção nisso. Maria Helena, só precisa perdoar a igreja, porque a igreja pegou uma baqueta dessa aqui, ó, deu na mão da senhora e falou assim, ó, tem vários pregos soltos pelo mundo. Tome essa baqueta, vai lá para martelar os pregos. E a senhora está com a baqueta lá, ó. E o prego não entra na madeira. Por quê? Porque não é com baqueta que martela prego, é com martelo. Então a senhora está com a baqueta, tadinha. Aí você volta aqui e a gente pergunta, Maria Helena, quantos pregos a senhora conseguiu afundar na madeira? Nenhum, pastor. Aí a culpa é de quem, irmãos? A culpa é da Maria Helena?
Não, ela está batendo os pregos. A culpa é que a ferramenta que deram a ela não é eficiente. Por quê? Porque lá em 1800, 700, 600, em Inglaterra, não tinha martelo. O jeito era bater com isso. Então eles desenvolveram a técnica de bater com isso, martelava todos os pregos, não. Mas alguns pregos dava, porque dependendo da força do martelador, alguns ainda encravava. Aí o que a gente entendeu? Se os pioneiros conseguiam, a gente vai conseguir também. A gente está martelando prego com baqueta há 500 anos. Porque os nossos cultos não diferem em nada dos cultos da Inglaterra de 500 anos atrás. A gente canta e depois ouve uma palavra. E chama as pessoas para virem aqui, porque quem quer Jesus tem que vir aqui, né, Maria Helena? O que ela acabou de falar, eu faço, mas ninguém vem. Mas Jesus não falou para eles virem, falou para a gente ir. Portanto, vão e façam discípulos. Qual é o nosso problema? A gente acha que tem que trazer para cá. Não! É a gente que tem que ir, não é o povo que tem que vir, não. Ah, mas só entra no céu se levantar a mão e vier aqui na frente. Onde você leu isso na Bíblia? Transformamos nossa vida num evento. Jesus não chamou a gente para um evento, Ele chamou para uma vida. Pois não, Samuel? É isso aí. Então, para quem está em casa, o Samuel falou aqui que o que nós vivemos aqui nessa manhã é para o nosso despertamento. Não é para a gente ouvir e ficar acanhado e desanimado de que, então se Jesus demorou muito, eu não vou conseguir nunca. Não, é para a gente pegar esse estímulo, acordar, fazer alguma coisa e a gente vai conseguir, pelo menos, melhorar da situação que nós estamos hoje. Se a gente não conseguir atingir o ideal, a gente precisa pelo menos morrer tentando melhorar mais. E está comprovado de que precisamos melhorar. Então, enquanto Samuel falava, eu lembrei de uma coisa. Jesus pegou 12, ficou 11
e funcionou mesmo com 2. Bom, essa é a minha leitura. Por quê? Porque não tem registro. Registro de produtividade no reino, a gente só tem do Pedro e do João. E depois veio Paulo, que não estava no meio daqueles 12. Então eu estou falando produtividade nesse sentido. Os discípulos de Jesus que se tornaram grandes discipuladores depois. Só Pedro e João. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então vejam bem, Jesus, 3 anos e meio, com 12, rendeu 2. Rendeu o que eu disse chegou na plenitude. Claro que os outros fizeram, mas não foram tão relevantes, porque senão estava registrado em Atos. Ok? Então, quando Samuel falava, o que veio na minha cabeça? Jesus, 12 para 2. E se eu não vou conseguir em 3 anos e meio, porque eu não sou bom igual Jesus, santo, isso aí tudo da Bíblia. Mas vamos supor que eu demore 10 anos. Eu vou demorar 10 anos para investir em 12 pessoas, para depois produzir 2 que serão discipuladores. Vamos botar essa conta, 10 anos. Eu vou precisar de 10 anos para investir em 12 pessoas, para depois fazer 2 discípulos multiplicadores, que fazem outros discípulos. Aí se eu olhar só para mim, caramba, 10 anos para 2, parece que não vale a pena. Ok, mas hoje nós já somos aqui cerca de 600. Daqui a 10 anos, se a gente fizer o mínimo, 600, cada um dos 600, mais 2, serão 1.200, com mais os 600, 1.800 membros essa igreja pode ter daqui a 10 anos. Se a gente fizer o mínimo. A gente, por 10 anos, investir em 12 pessoas e só render 2. O problema é que a gente acha muito. Você acha muito investir em 10 pessoas em 10 anos? Uma pessoa por ano. Pega 1 ano e trabalha a vida de uma pessoa. Aí depois 1 ano outra pessoa. Depois de 10 anos você trabalhou com 10 pessoas. Ai pastor, mas aí só rendeu 2. Está ótimo. A cada 10 anos a igreja triplica de tamanho. E se a gente conseguir ser eficiente como Jesus? Pastor, mas a gente não é santo igual ele. Mas a gente tem a tecnologia que ele não tinha. Para Jesus falar com os caras de Jerusalém, ele tinha que andar 5 dias da Galiléia até Jerusalém. Hoje, com alguns segundos, a gente fala com milhares de pessoas. Então, meus irmãos, a gente perde no lado da santidade e do conhecimento, mas a gente ganha no lado da tecnologia. Tem como a gente fazer discípulo, ou seja, de 10 em 10 anos a igreja precisa, no mínimo, triplicar de tamanho. Se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos fazendo o mínimo. Pois não, Roque? Perfeito. O Roque está nos lembrando, que a gente ainda não mencionou aqui, o Espírito Santo, que é Ele quem convence. Então, olhando para Jesus, Jesus tinha o Espírito, ali no ato do batismo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, libertar, tal. Então, depois Ele foi e derramou o Espírito Santo. Então, a gente tem o Espírito Santo à nossa disposição. Então o Roque está dizendo, e é muito importante essa colocação que ele deu, que será que às vezes a nossa improdutividade não é fruto de que nós estamos trabalhando sem estar cheio do Espírito Santo? Então, é tudo isso, irmãos, e é tudo isso e mais um pouco. Então, qual é o objetivo dessa aula? Despertar você para ser e fazer discípulo.
Você precisa investir na vida de alguém e ir acrescentando 1, 2, 3, 10, quantas pessoas você puder investir e botar um plano de médio e longo prazo. Se Jesus precisou de 3 anos e meio, não vai lá, faz 2 visitas, manda 2 convites e já desiste. Jesus insistiu com os caras 3 anos e meio. Presta atenção nisso, muito importante o Espírito Santo. Obrigado, Roque. 3 anos e meio investindo no cara. Chegaram para o cara e falaram: você está com ele, né? O que o Pedro fez? Eu não, eu nem conheço ele. O Pedro continuava com medo de morrer. O Pedro continuava medroso. Quando foi que o Pedro ficou corajoso e começou a fazer discípulos? Depois de Atos 2. O Espírito veio, encheu ele pregou. 3.000 de uma vez. Então, sem o Espírito Santo, realmente, Roque, é impossível. Muito obrigado por lembrar a gente dessa verdade.